Então, e qual era a metodologia usada na sala de aula? Como é que ele fazia os ensinamentos com os alunos? Então, a gente lembra que na época ele usava uma metodologia, talvez para hoje, muito dura, como se fosse assim uma época de ditadura. Mas não queremos dizer que fosse uma ditadura, porque era o que acontecia na época. Ele usava como disciplina uma palmatória, uma régua que você não podia sentar de qualquer forma, que era para dar um toque no joelho ou na perna para a pessoa se ajeitar. As pessoas tinham que fazer silêncio, como hoje, é claro. E a metodologia de ensino era o quê? Ele usava também, como hoje, ele separava, hoje a gente diz que separa por classe, né? Mas naquela época ele separava por a idade. A idade das pessoas com 7 anos estudava, digamos, da letra A à letra F. De 8 anos até 10 anos estudava da letra F até a última, e assim por diante. Então a metodologia aplicada era essa. E aí naquela época, o mais interessante, que vocês talvez tenham ouvido falar, mas não sabem, era como ele aplicava a prova. A prova naquela época era um dia de sábado. E como era que aplicava a prova para saber se o aluno realmente, o que ele tinha estudado durante a semana, ele tinha aprendido? Ele fazia uma metodologia chamada de argumento. Era o que se falava na época, era o argumento. E aí botava as pessoas em fileira, separado também. Os maiores, os menores e assim por diante. Os que já estavam mais evoluídos já. E começava a fazer perguntas em cima daquilo que ele tinha ensinado durante a semana. E aí o aluno que não soubesse, e o próximo soubesse, pegava a palmatória e batia na mão do que não sabia. Então essa era uma prova, era uma metodologia aplicada que ele usava. Só que assim, muitas vezes as crianças até choravam porque doía muito aquele negócio do bolo, e aí não tinha essa educação. E você fazer um outro tipo de disciplina para não que pudesse apanhar. Mas era uma coisa da época, não quer dizer que ele usava assim um regime de ditadura com as crianças, era uma coisa existente da época. E aí eu estava falando aqui, e aí como é que se usava para usar o banheiro daquela época, que não tinha banheiro em lugar nenhum. Todo mundo só podia sair da sala para fazer suas necessidades fisiológicas com a licença. A licença era como se fosse aqui esse material. Esse material estava aqui. Eu, para ir lá fora, tinha que pegar ele. Se eu desse vontade de fazer alguma necessidade e ele não tivesse, eu tinha que esperar chegar. Por que isso? Porque podia a criança masculina estar fazendo a mesma necessidade no mesmo horário, no mesmo ambiente com a criança feminina. Então, assim, era uma coisa assim, muito interessante. Eu lembro que naquela época, gente, era uma época muito dura para você ir para a escola. Porque hoje as crianças não trabalham para estudar. E naquele tempo tinha que trabalhar para estudar. A gente não tinha farda, não tinha roupa suficiente. Muitas vezes a gente ia para a escola a semana todinha com a roupa só, porque não tinha outra. Era uma vida um pouco difícil. Não tinha merenda. As crianças muitas vezes, eu levei muitas vezes, sabe o que? Licuri com farinha. Levava um vaso de água para beber, porque era uma época muito seca, não tinha água para as crianças beber. Mas assim,
apesar de toda a dificuldade que existiu na época, eu ainda tenho um reconhecimento de que Aroeira hoje talvez seja um dos povoados mais envolvidos do município, e ele foi o alicerce dessa alfabetização, desse pontapé para que esse povo tivesse tanto interesse para estudar. Outra coisa que eu queria dizer a vocês é que na época que seu Marinho era prefeito, chegou merenda para as crianças. Como a gente vivia uma época de muita fome, de muita necessidade de se alimentar, as merendas eram tudo, gente, de boa qualidade. Eu não quero menosprezar as merendas de hoje não, mas as merendas de hoje não chegam nem perto da qualidade da merenda que tinha naquela época. Era tudo de primeira. Deixa eu dizer a vocês, tem criança hoje que não conhece aveia. Naquela época a aveia já vinha de saco. E aí a gente passava uma vida de grande, porque a gente passava 5, 6 meses indo para a escola, encher a barriga, para estudar, encher a barriga. Então assim, foi uma época que se viveu de vidas difíceis, porque estudar não era fácil. Muitas vezes as crianças, eu lembro muito de criança estudando no mesmo livro que o outro, porque não podia comprar 2 livros para os filhos, fazendo os deveres escritos no mesmo caderno. Enfim, foi uma coisa muito difícil. Mas ele, gente, era realmente uma pessoa muito dedicada. E esse legado que ele deixou, ele não deixou só para mim, que sou filho dele, não. Ele deixou para a comunidade. Inclusive, a gente vê as pessoas sempre fazendo comentário. Esse foi meu professor, esse foi quem me ajudou a fazer meu nome, esse foi quem me deu o pontapé inicial. Então, assim, eu vejo que a comunidade da Aroeira, ela teve um ganho muito grande. E aí vocês imaginem que nos anos 50, ele começou a fazer esse trabalho. Porque eu digo que nos anos 50, porque eu com 7 anos já estudava com ele, já sabia fazer meu nome, já conseguia ler muita coisa. E aí, assim, a gente viu que ele era um professor muito, muito dedicado mesmo. E além de professor, ele também foi um grande catequista. Ninguém saía da sala sem que, por último, para poder deixar a sala, fizesse uma oração. Aí ele botava todo mundo em fileira e fazia uma oração do Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, enfim, uma oração para o fechamento do dia.